Muita gente que estava procurando estágio achou que 2025 já era e não ia aparecer mais nada. E aí vem a Vivo e abre uma porrada de vagas pelo Brasil inteiro. E é exatamente isso que eu quero falar aqui com você hoje. Você quer passar nesse estágio da Vivo? Eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer para conquistar sua aprovação, como eu já ajudei dezenas de pessoas a passarem na Vivo. Vamos lá então? Se esse aqui é o primeiro Mastigando Vagas que você está assistindo, deixa eu explicar o que você está vendo aqui. Aqui, onde está a parte da paixão púrpura da Vivo, é onde eu vou trazer um monte de prints sobre essas informações da empresa, e aqui embaixo, nesse retângulo, é onde eu vou trazer o que eu chamo do resumão da vaga. O resumão da vaga é o perfil comportamental que a Vivo procura nos seus candidatos. Quanto mais você mostrar disso para eles em cada uma das etapas, maior vai ser a sua chance de aprovação. Então isso é literalmente o gabarito do processo seletivo. Não importa qual área você vai concorrer, é exatamente isso aí que eles vão estar procurando nos candidatos. Então vamos mandar bala aqui agora? Primeiro de tudo, né, a paixão púrpura, você vai reparar que aqui está o ouro do negócio da Vivo. Se você quer entender qual é o tipo de pessoa que eles querem contratar, quando você consegue mastigar essa parte da Vivo, é onde você encontra essa informação. E é uma coisa meio engraçada, muita gente nunca encontra esse tipo de informação, porque não pesquisa com profundidade para achar exatamente o que eu estou trazendo aqui agora. Então, presta atenção, porque não basta apenas ler, a gente tem que interpretar. É exatamente essa a ideia de mastigar uma vaga. Primeira coisinha de todas, eles falam da nossa capacidade única de visionar. Aqui eu quero trazer sempre aquela reflexão que eu trago no Mastigando Vagas. A Vivo não é capaz de visionar. O CNPJ Vivo não pensa, ele não é uma entidade. Quem que então é capaz de visionar? São as pessoas lá dentro. Então é lógico que eles buscam pessoas com essa capacidade. Só que essa é uma palavra meio ingrata. Visionar porra, pelo amor de Deus, o cara inventa a palavra, né? Mas a ideia aqui, quando você olha com cuidado, é justamente uma questão da visão estratégica. Aquela capacidade de ver o todo, ver as partes, como tudo se interage, como isso vai gerar consequências para o futuro. Então, se você tem esse traço de visão estratégica, você já viveu isso em algum momento, talvez na sua faculdade, num centro acadêmico, numa empresa júnior que você passou, é exatamente esse ponto aí que você tem que mostrar para eles. Depois eles falam de superar barreiras com coragem empreendedora. A coragem, eu sempre falo isso também para vocês, ela sempre é traduzida como resiliência. A pessoa que age com coragem, ela consegue agir apesar do medo dela. Não é que ela não tem medo, ela tem medo, mas ela aguenta o desconforto, ela aguenta a pressão do medo. É uma pessoa resiliente. É exatamente isso que eles estão apontando aqui. E esse aqui é uma que a galera sempre se embanana, porque eles botaram ali, né, uma coragem empreendedora. Tem umas palavrinhas que as empresas escolhem para ficar com aquele jeito de uma frase de efeito, uma frase mais bonitinha, mas na essência é exatamente a resiliência. Depois você vê antecipando tendências. Aqui tem uma sacada que ninguém vai pegar. Cara, o que é antecipar tendência? Uma tendência é quando alguma coisa começa a surgir, a aparecer. Se a gente parar a pensar, muitas empresas a gente vai ver que anteciparam tendências. Por quê? Porque a empresa que antecipa a tendência, ela é a empresa pioneira. A pessoa que tem o traço do pioneirismo é aquela pessoa que ela é a primeira a fazer alguma coisa. Eu até estava falando de empresa júnior, eu lembro muito de um caso de um aluno meu que ele foi do grupo fundador da empresa júnior da faculdade dele. Ele e mais outras pessoas foram pioneiros em fazer aquilo. Eles começaram a iniciativa, fizeram todo o cadastro da empresa júnior lá na Brasil Júnior, no movimento Empresa Júnior, para estar tudo regulamentado e iniciar as operações. Isso é pioneirismo, você percebe? É exatamente essa pegada, e eu sempre falo que o pioneirismo seria quase a inovação em esteroides, porque é a máxima inovação você ser o primeiro a fazer alguma coisa. Então é exatamente isso que eles estão apontando. Se você foi pioneiro em algum momento, cara, mais um ponto para mostrar para eles. E aqui é um traço um pouco raro, né, o pioneirismo. Então você pode estar até pensando, ô Caio, tá bom, entendi, pioneirismo, legal, mas eu não tenho isso aí, ferrou então? Não. Você tem que entender que tudo que eu vou mostrar aqui agora, as competências que eu estou trazendo, você não tem que ter todas elas para passar na empresa. Se você tiver uns 20% e conseguir mostrar uma parte desses, já é o suficiente. Isso costuma bastar para você passar. Porque é difícil você ter muitas competências. Isso é comum você não bater em vários pontos com a empresa. Mas nos que você bater, é exatamente ali que você tem que jogar.
Isso é o que eu falo na mentoria Norte, que eu chamo de jogar na sua arena. Lá dentro tem o método das 10 arenas, que é um jeito de você entender o que você tem de bom para oferecer para a empresa. E lógico que complementa perfeitamente o que eu estou falando aqui. Se você sabe o que você tem e o que a empresa quer, é só você ver os pontos em comum. Esse é o caminho para você ser aprovado. Se você quiser entender como participar da mentoria Norte, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer mais sobre ela. E na sequência, eles já mandam 3 pedradas aqui, rapidinho, né? Conecta diversidade, inovação e sustentabilidade. Cara, aqui, 3 palavras que representam 3 coisas. Diversidade é a valorização da diversidade. Muitas empresas são muito fortes nessa linha de agir na diversidade. Se você é uma pessoa engajada com isso, aqui é mais um ponto para você. E lógico, muitas delas estão naquele pacote do ESG, que também entra a sustentabilidade, que aparece ali no final dessa frase. Mais uma coisa aqui, se você também está engajado, você participou de alguma ação que envolvia a sustentabilidade, fez algum projeto disso aí, cara, mostra isso para eles. Eles com certeza vão valorizar. E até uma coisinha que eu vou falar no final desse vídeo é justamente um lugar bom para você falar isso, que é logo no começo do processo seletivo deles. E a inovação, bem, falamos do pioneirismo, não é nenhum choque que a inovação apareceria em breve e apareceu logo na sequência, na linha de baixo. A visão inovadora, aquela pessoa capaz de inovar, fazer diferente, fazer o novo. Eles valorizam bastante isso aí também. Indo agora para frente, aqui a gente chega realmente no detalhe da paixão púrpura que eles estão falando, porque aqui você entende quais são os valores deles. Você vai reparar que é bem claro, é um negócio que dá para você entender com uma facilidade alguns pontos, mas é importante tomar um cuidado. O primeiro de todos que você vê aqui é o tempo do cliente agora. Resolve logo o que faz a diferença para o cliente. Repara que tem uma coisa meio dupla aqui, né? Tem o foco no cliente, que é a primeira coisa, lembra? Eu sempre falo isso aí. Eles podiam ter optado por deixar qualquer um desses valores como primeiro valor, mas eles optaram por colocar o do cliente primeiro. Então você repara que existe uma certa hierarquia nisso. Se alguém perguntar pra você quais são suas 5 músicas favoritas, a primeira que você vai falar provavelmente é sua favorita. Tem uma grande chance de ser sua favorita. Então, veio até na minha cabeça aqui uma do Offspring. Eu gosto muito de rock, né? Então, é exatamente esse tipo de coisa que acontece. Aqui é a mesma coisa. Eles colocaram o que mais importa pra eles. Então, entenda que a ideia de foco no cliente, de você se preocupar com o cliente, você atuar sempre com ele em mente para resolver vários problemas, isso é fundamental. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito a mostrar que você tem esse fit para a empresa e, lógico, se você teve alguma história com clientes onde você focou neles, é ótimo você trazer isso aqui. Mas eles não estão só falando do cliente. O que eles estão falando? Resolve logo o que faz a diferença para o cliente. Ou seja, não é só resolver. Existe um certo senso de urgência, uma questão de agilidade, de ser ágil para resolver esse problema do cliente, você resolver rápido essa parada. O que lógico, né? Para quem é cliente de telecom no Brasil sabe que isso é engraçado, mas é uma coisa que eles estão indo nessa direção. Eles estão procurando esse tipo de coisa. Então, se você tem essa questão do senso de urgência, da agilidade, esse primeiro ponto também está batendo nisso aqui. O segundo, eles falam, gente, é a nossa melhor tecnologia. E aqui eles falam de colaboração e conexões, que é a ideia de você trabalhar em equipe, conseguir trabalhar com os outros, fazendo 1 mais 1 dá 3. Exatamente esse é o efeito do trabalho em equipe. Você conseguir gerar uma coisa muito melhor junto do que com as partes isoladas somadas. Então, se você é alguém que trabalha bem em equipe, cara, ótimo, é o segundo valor dos caras aqui. Depois, ser curioso pega bem. Aqui vem a curiosidade intelectual, né? Aquela busca um pouco por conhecimento, de você ficar intrigado com coisas que você acaba descobrindo e você ter um pouco dessa pegada de querer buscar conhecer um pouco mais. Uma coisa interessante da curiosidade, nunca esqueça disso que eu vou te falar agora. Ela tem 2 facetas. Ela tem a faceta da curiosidade de querer aprender e ela também tem a faceta da curiosidade pelo novo. Repare que uma empresa que fala tanto de inovação, essa curiosidade não é apenas uma curiosidade por aprender algo que você não sabe, mas também é uma coisa que te deixa intrigado sobre o novo. Então repare que dá para mostrar de 2 formas diferentes essa competência caso você possua, com qualquer história que você tenha que mostre esse lado aí para eles. Ali, depois de agir com coragem, ó, a coragem aqui mais uma vez, lembra da resiliência? Aparece aqui mais uma vez. Vem, testa novas ideias. Aqui vem a questão da experimentação, que é mais um negócio muito forte da inovação. Cara, as pessoas que inovam, elas não ficam paradas olhando para o teto por uma semana e do nada aparece aquela lâmpada na cabeça da pessoa de tinha uma ideia e ela inova. Não! A inovação é tentativa e erro. É a história do Thomas Edison fazendo trocentos jeitos diferentes para tentar fazer a lâmpada até descobrir o que funcionava. Tem muita experimentação. E repara como isso é interessante, como isso casa bem com a resiliência. Experimentar é você estar disposto a errar.
tá disposto a fazer uma bobagem ali. Isso envolve uma certa resistência ao fracasso, que entra exatamente nessa ideia de resiliência. E testar novas ideias casa perfeitamente. É aquilo que eu sempre falo. A empresa não é maluca, cara. Eles estão falando uma coisa que faz sentido. E ali, aprende com cada descoberta. Aqui você vê uma ideia de uma formação contínua, da pessoa estar sempre buscando aprender e se desenvolver, o famoso lifelong learning. Exatamente, entra bem nessa direção. Né? Ser curioso, uma pessoa curiosa tende a ter essa competência também. Então, se você é alguém que está sempre buscando se desenvolver e melhorar, isso é uma coisa que vai marcar um ótimo ponto com a Vivo. E aí, você vê ali que eles colocam o dá para ser mais simples. Isso é muito interessante. Eu sempre falo isso aí, né? A galera acha que inovar, às vezes, é deixar mais complicado. Não, inovar é deixar mais simples. Eu não tô mostrando meu celular aqui, eu sempre mostro o celular para falar disso. Cara, minha avó consegue usar um celular. De tão simples que ele é. E ela é uma pessoa que seria uma grande analfabeta digital. Usar um computador para ela é impossível, mas o celular é tão mais fácil que ela consegue. Repare como inovar simplifica a maioria das vezes. Então é exatamente isso que eu estou falando. Se você é alguém que simplifica as coisas, que você não fica dando voltas e se perdendo, é esse o ponto que eles estão falando. E aí vem o resultado é comigo. Aqui vem o foco em resultado. Bom e velho foco em resultado. A pessoa quer entregar, a pessoa quer bater a meta, ela está focada para entregar o resultado. Interessante, tem que prestar atenção nisso aí. Esse resultado provavelmente impacta quem? O cliente, o primeiro valor deles lá em cima. As coisas se conectam. Não é um resultado qualquer, é um resultado também que eles apontam para esse tipo de coisa. E você vê que até eles colocam aqui depois, né, de assumir responsabilidade. Assume a responsabilidade por suas ações e resultados. Eu sempre falo exatamente essa explicação para o que é assumir responsabilidade. É uma pessoa que ela assume tanto o que ela fez como os resultados que ela gerou, como dela. Ela não fica terceirizando e jogando nas costas do amiguinho. Aqui eles colocaram exatamente dessa forma. Você percebe? É bem esse ponto aqui, cara. Isso aqui é um negócio que é bem notável e se você tiver essa questão que é um traço grande de maturidade, de você assumir responsabilidade, vale muito a pena você estar mostrando isso aí pra eles. Porque esse negócio é exatamente o que vai trazer essa parte aqui do resultado é comigo. Repara, não é resultado, é comigo. Eu entrego o bagulho, cara. Eu assumo a responsabilidade. Agora eu vou trazer um pedacinho do que eles falaram lá na parte do site da vaga do programa de estágio. Por quê? Cara, lógico, o perfil da Vivo, ele é um perfil só, mas existem certas coisas que eles botam mais em destaque quando é uma vaga de estágio, uma vaga de trainee, uma vaga efetiva comum. Então eu gosto sempre de tentar trazer uma distinção quando existe a informação pra gente fazer isso aí. E aqui você vai parar que tem algumas coisas interessantes. Olha só o que eles colocam aqui. Uma empresa dinâmica. Cara, eu sempre falo isso também, não esqueça desse ponto. Uma empresa dinâmica é uma empresa que precisa de pessoas adaptáveis. Pessoas que não se adaptam rapidamente numa empresa dinâmica não conseguem acompanhar as mudanças, porque o dinamismo da empresa quer dizer que ela está em constante transformação. Uma pessoa que não é adaptável, ela não aguenta uma empresa dessa a maioria das vezes. Então repara que isso aqui é um ponto interessante. Lembra que eu falei que logo no começo, né, que eles já estão mandando uma coisa dessa? É importante esse ponto aqui. Você também vê, eles falam uma empresa criativa. De novo, a empresa não é criativa, as pessoas lá dentro que são. É a ideia de pensar fora da caixa, que é um grande mecanismo de inovação. Pessoas criativas são pessoas que inovam muito mais do que pessoas que não são criativas. E mais um ponto legal para você mostrar ali para eles. E você vê ali depois o quê? Terá a oportunidade de aprender e crescer diariamente. Você vê aí a vontade de crescer aparecendo, que casa muito bem com a ideia da formação contínua. Eles querem essas pessoas que queiram aprender. Se eles dão a oportunidade de aprender, a pior coisa do mundo é você dar a oportunidade de aprender para alguém que não quer aprender. É a mesma coisa que você der um carro para alguém que não dirige carro. Cara, você perdeu o seu tempo. Você fez um investimento à toa. É lógico que você quer que alguém corresponda a isso aí. Então aqui vem a boa e velha vontade de aprender. A vontade de crescer, que é muito comum aparecer na maioria das empresas. E a Vivo aqui bate bem forte nesse ponto também. E aí a gente chega agora aqui nessa partezinha. Antes da gente partir para falar das etapas que a Vivo falou que vai ter no processo, aqui é o grande resumo de todas as competências. Eu não encontrei só essas 18 competências que estão vindo aqui. Eu encontrei 38 competências no total. São muito mais informações, lógico, mas essas aqui são as principais. São as mais notáveis que eu encontrei, e você repara que é bem o que a gente estava falando mesmo, quando você vê no grupo de competências, abertura ao aprendizado contínuo é o primeiro, depois iniciativa e proatividade, seguido de criatividade e inovação. Cara, é exatamente o que a gente viu aqui no perfil, um perfil que aponta bem para esse lado. Os caras que inovam, os caras que vão fazer o bagulho, que assumem risco, que estão querendo aprender e se desenvolver. Esse é o fit realmente da Vivo.
Quanto mais você mostrar esse feature, eu sempre falo, printa essa tela aqui, dá um print nesse negócio, porque isso aqui é meio que um gabarito mental para você lembrar quando você estiver fazendo qualquer etapa do programa de estágio da Vivo. Pra você lembrar, cara, quem é que eles estão procurando? É essa pessoa que tem esse perfil que você está vendo aqui. Quanto mais você mostrar as coisas que estão mais acima, obviamente o impacto será cada vez maior. Mas vamos falar agora das etapas. Cara, o que eles falaram de etapas aqui? Eles falaram basicamente de 3 etapas. Não necessariamente seriam 3, mas do jeito que eles colocaram ficou dessa maneira. Primeiro, período de inscrição. Isso aí vai até dezembro, né? Esse vídeo aqui provavelmente vai sair antes de acabar as inscrições. E é bom que eu vou falar um ponto interessante das inscrições. Aqui entra o quê? Entra essa questão da parte curricular que você vai preencher, de uma parte também de algumas respostinhas que você tem que dar. Então é importante você lembrar que na parte curricular dessas respostinhas, dá para você mostrar muito bem o quê? Foco em resultado, pensamento fora da caixa e vontade de crescer. E esse tipo de coisa aparece muito bem quando você traz no seu currículo atividades onde você foi criativo, resultados notáveis que você atingiu e também a ideia do que você buscou de aprendizado na sua parte de formação, naquele campo de cursos. Cara, alguém que tem muitas formações, obviamente alguém que tem vontade de crescer e aprender. Você percebe? Então dá para você mostrar bem isso aí. Uma coisa interessante é que eles meteram essa perguntinha aqui na parte da inscrição. Queremos saber um pouco mais sobre você, deixamos esse campo para que você fale um pouco sobre si e suas experiências passadas. Fique à vontade para compartilhar o que acha importante. Cara, isso aqui é basicamente uma carta de apresentação. A galera da Mentoria Norte sabe exatamente como fazer isso aqui. A ideia é você trazer competências com exemplos naquela estrutura do CAR, contexto, ação, resultado, para você provar que você tem aquele perfil. E mais uma vez, você pode apontar qualquer uma dessas coisas aqui. Aqui é um lugar que você pode colocar qualquer competência dessa e conseguir provar. Eu testei um pouquinho esse negócio, eles não têm um limite de caracteres muito curto, então dá pra você escrever bastante ali. Então dá pra escrever realmente uma carta de apresentação basicamente ali e funciona muito bem. É um ótimo jeito de abordar esse comecinho. Depois vem a partir da trilha online. Aqui eles vão falar alguma coisa de testes, tudo, e cara, eles rolaram um teste lá de mapa, e aquele teste, cara, é um teste de perfil basicamente. Mas o que você vai reparar é, lógico, eu sempre falo isso para teste de perfil. Você não deve mentir no teste de perfil. Esse é um teste que, evidentemente, ele tem um sisteminha para pegar pessoas que estão mentindo. Por quê? Ele tem perguntas redundantes. As perguntas redundantes, se elas são respondidas de formas absurdamente diferentes, cara, não faz sentido. Imagina se alguém pergunta para você, você gosta de filmes de ação? Aí você fala, sim, eu amo filmes de ação, são os meus preferidos. E depois ela pergunta, você gosta de filmes onde o protagonista vive várias aventuras e tem muita ação? E aí você fala, não, eu odeio isso aí. Não é possível, esse ser humano não existe, um ser humano que ama e odeia a mesma coisa, sabe? Isso não é possível. Lógico que a gente tem contradições, mas quando as contradições são excessivas nesses testes de perfil, eles pegam tentativa de fraude. Por isso que eu falo, ser íntegro respondendo um teste não é só questão de integridade mesmo, tá? Você pode ser um safado aí, pra mim é uma questão de integridade. Mas é uma questão de você não ser burro, porque o cara que mente no teste de perfil, ele é um imbecil, ele não sabe fazer um teste de perfil. Você tem que usar o quê? Tem que usar o perfil da empresa para desempatar suas decisões. Muitas vezes você vai reparar que tem certas coisas que você aborda de mais de uma maneira. Aí você usa o perfil como desempate, porque os dois caminhos são verdades. Eu sempre falo que nós somos macacos de muitos truques. E esse teste é exatamente uma coisa assim. Ele faz muitas perguntas que levam a questões de integridade, questões de como você colabora com as pessoas, questões de como você lida com as situações. E aí você vê que esses traços aqui, né, olhando um pouquinho para a questão de responsabilidade, que é uma questão de maturidade também, colaboração, resiliência, aguentar o desconforto sem ser reativão, e isso é um ponto que eles estão querendo avaliar nesse teste. É bem evidente isso aí. Podem aparecer mais testes no futuro, lógico, mas isso aqui são alguns traços bacanas que você consegue mostrar muito facilmente em parte de testes e também em parte de vídeo se rolar. E aí depois vem a parte dos painéis online. E aí eu acho muito engraçado, né, que... Ah, meu Deus, o pessoal da RH é foda. Painel e dinâmica não é a mesma coisa, tá? E aí eles falam painéis online, dinâmica de grupo onde um case... tipo, os caras não sabem o que quer dizer o bagulho que eles fazem, né? Painel e dinâmica tem uma diferença, eu vou te explicar aqui agora. A grande diferença do painel para dinâmica é que no painel você tem gestores avaliando. Na dinâmica você só tem o RH.
O que muda, quando é com gestores, o case sempre é de negócios, por isso chama painel de negócios, e eles criticam muito mais a solução em um âmbito estratégico, além de apenas um âmbito comportamental. Eles querem entender viabilidade, os números, como você chegou naquela conclusão, muito mais do que só como você colaborou com a equipe. Então o painel tende a ser mais complexo, tanto que ele costuma vir depois da dinâmica, quando algum processo seletivo tem as duas. Então aqui eles falaram as duas coisas. Como que você vai saber a diferença lá? Cara, se você chegar e não tiver gestor, é uma dinâmica. Se tem gestor, é um painel. Acabou. É simples assim. E aí, lógico que entra todos esses elementos aqui como coisas muito boas para você mostrar nessa hora. Né? Entra a visão inovadora, a colaboração, lógico, trabalhar em equipe, assumir responsabilidade pelas coisas que você está fazendo ali na hora, se adaptar rapidamente e a visão estratégica. Que principalmente pro painel, se for um painel mesmo, é fundamental que você acerte a mão com isso aí. Beleza? Então, cara, isso tudo aqui é o que você precisa para mandar bem nesse estágio da Vivo. Isso é um negócio que vai aumentar drasticamente a sua chance de aprovação. A Mentoria Norte tá aí também para eu conseguir te ajudar pessoalmente lá nos encontros ao vivo, que ocorrem 3 vezes por semana, para eu te ajudar também a chegar nessa aprovação aí. O link tá aqui na descrição. E lógico, se você tá procurando um estágio, eu vou deixar aqui mais um vídeo no final de outro programa de estágio que tá rolando agora, talvez esteja concorrendo nele, que é o programa do Banco BV. Eu fiz exatamente o Mastigando Vagas como você viu da Vivo pro Banco BV, e eu vou deixar ele agora aqui no card final, para você poder ir lá, assistir e se preparar para esse processo também. E lógico, se inscreve aqui no canal, que toda semana vai ter novos Mastigando Vagas para te ajudar a conquistar a vaga que você sempre sonhou.